Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor Martin Grossmann, muito bom dia. Professor, no Brasil atual tem repercutido muito uma certa ideia de um retorno à ordem. A arte pode nos ajudar a discutir essa ideia? Bom, Roberto e ouvintes da Rádio USP, a princípio sim, né? Quando a gente pensa principalmente na pintura, tem um momento do século XX que justamente recebe essa denominação de retorno à ordem. Existem algumas pesquisas sobre isso, dou uma dica a todos, né? Que o MAC tem uma coleção bastante apropriada para a gente examinar esse momento da história da arte do século XX, de um retorno à ordem, né? Uma vez que ele tem uma coleção significativa do modernismo europeu e do modernismo brasileiro. O que é interessante, se a gente considera então as primeiras manifestações desse retorno à ordem na Europa, elas se dão com artistas bastante importantes das vanguardas do início do século XX. Nomes como Picasso, que todo mundo conhece, né? O mesmo Matisse, ou um italiano que está muito bem representado na coleção do MAC, né? O Gino Severini, são artistas que vão, de certa maneira, puxar o freio de mão. E vão dizer, bom, olha, os avanços que nós fizemos na pintura, principalmente, se a gente pensar no futurismo italiano, ou mesmo no cubismo, que o Picasso é uma figura central, né? Vão dizer, não, vamos voltar no tempo, usar referenciais clássicos e reconfigurar essa arte que está sendo produzida. Então, volta-se a princípios na pintura muito claramente de gênero, né? Retratos, paisagens, naturezas mortas, né? E uma configuração que é uma configuração mais realista, né? De um entendimento mais imediato do que está sendo representado. No Brasil, a gente pode pensar no próprio Portinari, no Di Cavalcanti, no Bonadei, né? O próprio Volpi também, que vão, em vez de investir em novas linguagens, em transgressões dos códigos existentes, vão também olhar para trás e examinar e reinterpretar esse legado histórico da história da pintura, né? Então, é um momento de reflexão que tem a ver com, talvez, esses excessos, entre aspas, né, desses movimentos de vanguarda que, de fato, mudaram a nossa concepção de arte a partir do final do século XIX até chegarmos na década de 70 e 80. Professor, esse retorno à ordem na arte que o senhor está falando tem algo a ver com essa ideia de retorno à ordem que ouvimos na política brasileira e internacional? Essa nossa preocupação com o cenário atual, nacional e internacional, se a gente examinar não só os Estados Unidos, mas também a Turquia, a própria Rússia, outras situações no mundo, né, que há aparentemente um retorno à ordem, a primeira pergunta que vem é qual o referencial de uma ação ou de outra, né? No Brasil, eu tenho tentado entender, né, esse nosso momento para saber quais são os valores, quais são as referências de processos que estão acontecendo no âmbito da cultura e da educação. Está tudo muito nebuloso, mas o que me preocupa, seja aqui, seja nos Estados Unidos, ou seja em outra parte do mundo, onde há, a princípio, um retrocesso, né, quando a gente pensa na diversidade, na complexidade, nos avanços socioculturais que tivemos no século XX, nessa virada de século, é que praticamente não há um referencial histórico. Então, a pergunta que eu faço é qual o repertório daqueles que estão à frente de uma mudança, de uma transformação nas estruturas, no caso aqui do Brasil, da educação e da cultura. Pegamos, por exemplo, o Alexandre Frota, o que ele pode nos trazer de repertório cultural? Então, essas perguntas, se fosse um retorno à ordem como nós assistimos no século passado, né, praticamente há 100 anos também, certamente teríamos respostas aí muito acuradas, né, para dizer desses referenciais. Nesse momento, isso fica bastante, no mínimo, difícil de responder, mas o que é de fato preocupante é quase uma certeza que não há esse referencial. O professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.